Camaçari, estamos iniciando mais um programa Cimara Ellery, aqui na sua companhia, no canal 33 da sua Camaçari TV. Olha, como sempre, os telefones abertos no 3040-2700, é só ligar e participar com a gente. Esse final de semana foi um final de semana aí de muita paz, graças a Deus, mas a gente abre hoje a nossa matéria com o nosso profundo sentimento pelo falecimento do soldado, um grande companheiro aqui da nossa cidade, uma pessoa que agora, nesses últimos anos, também esteve à frente do AA de Camaçari, ajudando as pessoas de uma maneira incansável, sem contar tantas outras participações importantes que soldado teve aqui para a política de Camaçari. Sempre muito dedicado, muito entusiasmado, e as pessoas que o conheciam, conviviam em alguns momentos, viram a forma com que ele lutou para superar a questão do câncer, que foi o motivo da causa do falecimento dele ontem aqui em Camaçari, que foi inclusive sepultado aqui em Camaçari, tá bom? Então o nosso abraço sincero em nome de Cimara e Humberto Ellery aos familiares e aos amigos do soldado. Bom, agora a gente vai chamar um carta do telespectador. Acompanhe com a gente. No decorrer do programa, a nossa equipe recebe diversas denúncias com relação ao transporte público, mobilidade urbana, infraestrutura, limpeza pública, segurança, educação, mas ainda é um assunto que é bastante questionado pelos cidadãos camaçarienses, que é o que, Cimara? A saúde. Por exemplo, esse lugar onde eu me encontro, desde o ano de 2012, estava sendo investido para construir a maternidade, mas até este exato momento nada aconteceu. Observe bem o e-mail que a nossa equipe recebeu. No dia 4 de janeiro de 2012, foi divulgado que a primeira maternidade do programa Rede Cegonha, do governo federal, seria implantada em Camaçari, pois o Ministério da Saúde havia liberado uma verba de 15 milhões de reais, que, com outros investimentos do governo do estado da Bahia, somaria 25 milhões de reais destinados à construção desta unidade. O que é verdade. Porém, o que a população pergunta é por que tanta demora em começar as obras da maternidade de Camaçari. A dúvida da população, principalmente das mulheres, é baseada no fato da verba já ter sido liberada e o prefeito de Camaçari tem informado em entrevista no mês de outubro de 2012 que a licitação deveria sair até o mês que vem, ou seja, novembro do mesmo ano de 2012. Apesar de que em notas anteriores emitidas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Camaçari, no site da própria entidade, a licitação deveria sair entre julho e agosto de 2012 e as obras começariam logo depois. Então, Cimara, como vocês podem observar, o espaço ainda não está sendo utilizado e ainda não aconteceu nenhum tipo de obra. Então, a gente deixa aí, né, essa pergunta da comunidade, para onde será que essas verbas foram enviadas? Com relação a essa matéria, a gente vai dar mais uma satisfação aí ao nosso telespectador que enviou a carta, que a questão, segundo a Prefeitura, já foi resolvida, era um entrave com a Caixa Econômica Federal, e isso já foi equacionado. Nós estivemos também com o secretário de Saúde, o Washington Couto, que também disse que já está tudo autorizado e vamos sim receber a maternidade de Camaçari, que segundo ele vai ser a maternidade mais bem equipada da Bahia. Então vamos aguardar, vamos esperar receber a nossa maternidade, inclusive municipalizada. O governo do estado vai entregar a maternidade de uma forma que depois o próprio município assuma a sua gestão, tá ok? Bom, com relação ao transporte coletivo de Camaçari, esse ainda é um problema. Após quase um ano, quando centenas de pessoas, jovens, foram às ruas em sinal de protesto contra o transporte coletivo do município, continuamos com a mesma situação. Na época, os manifestantes fizeram algumas reivindicações junto à prefeitura e uma delas foi a tarifa, que, se você se recordar, ela tinha tido um ajuste de R$ 2,00 para R$ 2,10. E o prefeito atendeu aos manifestantes que pediram a redução dessa tarifa para R$ 2,00. Porém, a tarifa não era a principal queixa.
era queixa direta, mas não era a principal queixa. Os usuários de transporte reclamam também da superlotação. E aí a gente vai se deparar com as outras questões mais graves. As pessoas reclamando, dizendo que se trata de uma vergonha, né, esperar, por exemplo, em Camaçari, que são trechos relativamente pequenos que um transporte coletivo circula, você tem que esperar mais de meia hora num ponto, muitas vezes deserto, sem local para sentar, por conta da questão da infraestrutura. Então, aqui chega o apelo do morador pedindo quem é que vai ajudar a população a resolver a situação do transporte, que não é só o transporte, não é só o valor que é pago, mas está claro que a superlotação, os pontos de ônibus, a regularização da situação urbana do município. Eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber por que os Correios não estão entregando carta. Como? Correio. Correio. Por que o quê? O Correio não está... Não está entregando as cartas. Isso. Olha, teve a greve no mês passado. Qual é o seu bairro? Qual é a sua rua? A Lama Preta. Lama Preta, né? Olha, a gente vai perguntar, procurar lá informações por que o Correio não está entregando. Inclusive, nós veiculamos uma matéria no mês passado de uma série de cartas e de contas da Coelba jogadas pelo chão da cidade, como tendo sido, ou alguém jogou fora, ou um carteiro deixou cair. Bom, mas a gente vai apurar para você e traz essa pergunta, viu? Por que o Correio não está entregando na Lama Preta? Bom, agora a gente vai chamar mais uma matéria sobre a UPA. Vamos lá. Simara, nós estamos aqui atendendo uma ligação que foi feita para 88.3 FM, que Dona Iris chegou para ser atendida. A filha dela está aqui do meu lado, confirmadamente com febre, a garganta inflamada. Quando ela abre, a gente vê os pontos de pus e o atendimento na UPA não está funcionando. Inclusive, eu queria até que você mostrasse que tem um adesivinho colado aqui na porta que está dizendo UPA 24 horas. E os avisos, não haverá atendimento, estamos sem médicos. A informação que a gente tem é que o contrato de licitação não foi renovado com a cooperativa e que, portanto, todas as UPAs estão sem médicos. Agora, você imagina o que significa uma cidade do tamanho de Camaçari não ter médico nenhum da rede municipal atendendo a ninguém. Eu vou passar a palavra, então, para a Dona Iris, que é muito conhecida aqui, para conversar e falar da sua indignação. Olá, bom dia, Dona Simara. Sei que a senhora me conhece, já trabalhei para a senhora. Estou aqui indignada com a administração de Camaçari. Minha filha está aqui, ó, 40 graus de febre, dor na garganta, desde adiante que não come nada. Chego aqui no posto 24 horas de emergência e não tem médico. Cadê os médicos? O que é que o prefeito de Camaçari está fazendo? Prefeito, socorro! A população de Camaçari está pedindo socorro, prefeito. Cadê os médicos? O senhor dá entrevista em televisões que Camaçari está nota 10. Está nota desgraçado. Camaçari está desgraçado. É o que está acontecendo aqui em Camaçari. Cadê os médicos de Camaçari? A gente vai pro geral. No geral também não tem atendimento. Só atende se for que estiver acabando de morrer. Agora cedo chegou uma mulher aqui que saiu gelada daqui, que não sabe nem se chegou viva no hospital geral. Porque posto 24 horas de Camaçari, os postos da UPA não tem médico, Simara. Minha filha está com 40 graus de febre, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma medicação sem saber o que estou dando? Ela teve dengue hemorrágica em Camaçari e as autoridades não tomaram providência. Eu vou fazer o quê? Vou esperar minha filha morrer? Eu só tenho ela. Ninguém substitui filho de ninguém, não. Cadê o prefeito? Ademar, cadê você? Saia da toca e bote a cara, Ademar. Saia da toca, Ademar, e venha ver o que é que o povo está passando. Bom, Simara, esse é o desabafo de Dona Iris, algumas pessoas aqui acompanhando e vivenciando essa realidade desde sexta-feira, que não há atendimento nas UPAs, nem na Orla também. Eu estou aqui com o Mário Produções, quer dar uma palavrinha aqui com a gente, Mário? Você que é da comunidade também e que está acompanhando essa situação. Boa tarde, muito boa tarde a você lá e boa tarde, Iris, né? Moradora antiga aqui do bairro, Simara, aos telespectadores também do programa. É verdade, né? É inadmissível
aceitarmos hoje, nós munícipes dessa terra, né, que pagamos nossos impostos, e à mercê, né, na verdade, um dos pilares, né, da democracia brasileira, que é a saúde, né, e na verdade encontra-se nesse caos, né? Aqui a gente vê o desabafo de uma mãe, né, com sua filha ardendo de febre, e no entanto não há um atendimento, né, adequado para que venha atender as necessidades de uma jovem dessa com a sua mãe aqui, tentando o mínimo do mínimo, um atendimento médico. E aí nos deixa também estarrecido, nós também morador, né, da comunidade aqui, envolvido com a comunidade, que também tem o objetivo, enquanto associação, de promover o bem-estar dessa terra, mas infelizmente a gente se depara com esse caos que é hoje a saúde, não só em Camaçari, na Bahia, no Brasil, por aí afora. E isso é estarrecedor. Sabe qual é a minha preocupação, Simara? É que ela vai sair daqui e vai ser atendida onde? Onde que ela vai ser atendida? Qual vai ser a alternativa? A gente veio, filmou, mostrou a indignação, mas acima de tudo, não é, dona Iris? A gente precisa da solução. A gente está aqui porque a gente precisa que venha uma solução, uma alternativa para a saúde de Camaçari, que não é de agora que as pessoas estão descontentes. Não há justificativa. A saúde não espera. É isso aí, a gente trouxe de volta essa matéria por conta dos acontecimentos de sexta-feira. Mas daqui a pouquinho a gente comenta, porque eu estou com uma pessoa aguardando na linha. Alô, quem fala? Oi, é Fabiola. Pronto. Eu não escutei. Oi, Fabiola. Pronto, Fabiola. Sobre o transporte que vocês estavam falando. Hoje mesmo eu fui até o centro para comprar algumas coisas. Fiquei mais de meia hora no ponto, esperando um coletivo para o Gravatar. E tive que, na verdade, vir de transporte de mototáxi, porque não passou um coletivo. Eu fiquei a vida toda esperando lá. Tá vendo? Aí, quer dizer, a gente fica aqui nos pontos aqui do Gravatar, mais de meia hora, 40 minutos, esperando, e não passa ônibus aqui. A gente, às vezes, perde horário de trabalho, para a escola e tudo, porque não passa. Aí eu queria, assim, que vocês sempre chamassem a atenção dos responsáveis, né, dos poderes públicos, para que melhore um pouco isso. Que a gente paga e a gente quer ver a solução. É isso aí. Bom, obrigada pela sua participação. E é o que a gente acabou de dizer agora há pouco, e a ouvinte ligou aqui muito gentilmente para compartilhar a situação, que é uma situação real. Se vai aos pontos, não consegue o transporte, demora de passar. A gente sabe que houve agora um esforço muito grande da Coastac de renovar a frota, de botar mais ônibus aqui dentro de Camaçari, mas ainda tem a questão também dos pontos de ônibus, que estão cheios e as pessoas estão aí, ó, batendo cabeça no desconforto. Eu queria saber por que não se exige cinto de segurança no transporte coletivo. Eu quero saber por que o cidadão comum precisa pagar multa para ser obrigado a usar o cinto de segurança, e o transporte público coletivo não coloca o cinto de segurança. Porque se colocasse, ia limitar o número de acessos, ia limitar o número de pessoas dentro do ônibus. Provavelmente é por conta disso aí. Bom, um absurdo, e mais uma vez a gente vai pedir para trazer os representantes aqui do transporte de Camaçari para estarem vindo aqui conversar com a gente, porque eles têm que aumentar o número de ônibus circulando aqui pela nossa cidade. Dessa forma está complicadíssima, complicadíssima. Hoje acabou festa, estamos na quaresma, carnaval acabou, então teoricamente o que aconteceu? O ano começou de vez mesmo. Então o transporte mais do que nunca agora vai ser na rotina do cidadão utilizado. Bom, vamos lá atender mais uma ligação. Alô, quem fala? Bom dia, Ilai. Bom dia. Eu não quero nem me identificar, porque pode ser que futuramente eu precise de algum posto de saúde desse, que a gente que é humilde nunca deixa de precisar, mas pode ser que eu chegue em algum posto desse aí, e pode até ser que eles venham me atender mal. Com relação à entrevista que o secretário de saúde hoje, Vital Sampaio, deu na Rádio Sucesso, que já estavam normalizando, que os médicos não estavam vindo ainda por questão de contratamento, mas que isso já estava sendo solucionado e que tudo ia se resolver. Mas só que a gente vê, tudo bem, ele falou isso,
mas nos postos médicos, como eu vi hoje a denúncia de um senhor que levou o tio dele e não tinha termômetro, não tinha gases, não tinha medidores de pressão. E aí, como é que fica a situação? Isso não ficou bem esclarecido. Os médicos, tudo bem, é problema de contratação e já está sendo resolvido. E esses problemas de que está faltando material nos postos médicos, como é que fica essa situação? Como é que ele explica isso? Não ficou bem resolvido, não ficou bem explicado isso. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada a você pela sua participação e a gente entra então nessa questão agora da saúde. Por quê? Porque eu trouxe a matéria agora há pouco da UPA, né, do Nova Aliança, teve a manifestação na sexta-feira e algumas pessoas até questionaram, mas eu acredito que uma manifestação tem que ser uma manifestação que não atrapalhe a vida do outro. Então, o único questionamento que eu fiz na 88 FM foi que fecharam algumas vias e, de fato, a polícia tem que ir para abrir a via. Porque tem gente que quer passar, o transporte público quer passar. Eu entendo perfeitamente que é a única forma hoje que a população está encontrando de chamar a atenção das autoridades. Ocorre que assim que a polícia chegou, foram 3 policiais somente, o que fizeram? Todos foram embora. Não houve uma resistência da população de tipo, então tá, eu apague o fogo aí, mas a gente vai ficar aqui. Então, como sugestão para as pessoas, porque a gente precisa sim chamar atenção, ali você vê que não existe, a matéria a gente veiculou. Dona Iris, que estava na UPA do Nova Aliança, pedindo socorro pela filha dela. Então, a gente sabe que tem que ter uma manifestação popular. Agora, vamos pensar nessa manifestação, vamos informar a televisão, a rádio, os meios de comunicação, porque teve gente que ligou para a 88 FM e disse, olha, nós tivemos que sair porque quando a polícia chegou a gente ficou com medo de apanhar. Veja, se vocês ligam para um canal de TV, vocês ligam para reportagem de qualquer rádio, a polícia não vai bater, porque vai estar sendo filmada. E aí toda aquela manifestação vai ganhar uma legitimidade, vai se tornar uma coisa pacífica e vai chamar a atenção, sim, da cidade e da comunicação. Outra coisa que eu queria dizer com relação ao que você comentou aí do secretário de Saúde na Sucesso. Já me falaram, já ligaram também para o nosso programa reclamando da frase que ele disse, que é o seguinte, estamos correndo atrás. E qual é o comentário da gente? Secretário tem que correr atrás? Secretário tem que correr na frente. Secretário tem que planejar. O argumento de que Camaçari cresce 10 mil pessoas por ano, ele tem que estar no orçamento, tem que estar no planejamento, essa previsão desse crescimento. Se sabe que vai faltar gás, antecipa a licitação da gás. Isso, o nome disso é planejamento. Então, não está colando mais. No começo a gente tinha uma complacência, porque estava tudo começando, mas agora não dá mais. Quando a gente escuta uma dona Iris pedindo socorro ao prefeito Ademar na televisão, a gente vê que não tem mais como aguardar, não tem mais como correr atrás. A gente quer alguém que corra na frente, que vá arrumando a vida para que a população venha com tranquilidade. Nós temos uma Constituição Federal que assegura questões sociais importantíssimas, que promove a dignidade do ser humano, a dignidade da vida. E o que acontece? Se a nossa Constituição promove a dignidade, a saúde está nessa dignidade que a gente tem que ter. O respeito pelo cidadão tem que estar aí. Então, você comentou aí muito bem a questão também dele ter dado essa entrevista na Rádio Sucesso. Eu acho importantíssimo que ele venha conversar, mas assim, as justificativas a gente já não aceita. A gente já quer ver a coisa resolvida. Inclusive, denúncia hoje de que no bairro do Gravatá, o posto não está marcando nem um pré-natal. E as mães de Camaçari? Vamos ganhar uma maternidade que vai vir daqui a um ano, daqui a algum tempo está chegando a maternidade, porque o governo do estado, junto com a prefeitura de Camaçari, já autorizou realmente, já está tudo engatilhado, o projeto aprovado, tudo pronto, palavras do secretário de Estado de Saúde aqui para o programa Simara Ellery. Mas e aí, gente? Um pré-natal na UPA. Uma UPA que, segundo consta, que todo mundo ficou sabendo, custa R$500 mil por mês.
Aí tá complicado. Eu vou atender mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô, eu queria fazer uma reclamação, é o seguinte. Sim. Que na semana passada morreu um menino no posto Aliança aqui, falta de médico, com uma febre de mais 40 graus, e acabou morrendo, entendeu? Esse secretário aí, ademais, tinha que tirar esse secretário. Esse rapaz é um médico, rapaz. Ele é médico, secretário, e deixa a saúde numa decadência dessa. Pois é. Infelizmente, a gente não sofrendo, entendeu? Agora, a gente temos aqui em Camaçari do representante do PT, deputado Coroa e Luísa Maia. Eles são deputados de Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos, entendeu? Quando chegar no meio do ano, é hora de ir na porta pedindo voto. Mas a gente tem que dar um não para ele bem grande nessa próxima eleição agora. Valeu, um abraço, obrigado. Ok, obrigado pela sua participação. E é o que a gente está falando aí, né, sobre a saúde. Quer dizer, alguém faleceu na UPA, Nova Aliança, foi à UPA, 40 graus de febre, não teve atendimento, deve ter corrido ainda para tentar chegar no Hospital Geral de Camaçari e infelizmente faleceu. Agora veja, não existe desculpas nem argumento para essa família que está vivendo esse drama. Não tem o que se dizer. Só tem o que ajudar a pensar. Nós não votamos nos secretários, nós votamos no prefeito. Então, por favor, prefeito, não dá mais para a população aceitar a estrutura da saúde como está. Não dá. É uma boa pessoa, mas de boa pessoa a gente tem tantas boas pessoas, a gente não quer só uma boa pessoa. A gente quer uma boa pessoa e um bom profissional que anteveja as situações. A gente quer ver, sabe o quê? O argumento hoje é de que toda vez que uma pessoa vai a um posto de saúde, o médico não pede só, não faz mais anamnese somente. Ele quer todos aqueles exames caríssimos que onera a prefeitura, onera o Estado, onera o governo. Mas veja, raciocine comigo. Cresceu o número de habitantes, cresceu a complexidade dos exames, mas cresceu também o faturamento na cidade de Camaçari. E a gente sabe disso. Então, vamos rever, vamos conversar com o Legislativo. Legislativo, esse percentual que está aí, vereadores, que está destinado à saúde, não está sendo adequado para a população. Precisa de alguém que sente e pense a saúde por nós, né? É para isso que a gente vota. Vamos atender outra ligação. Alô, quem fala? Maria da Borba. Pronto, Maria. Eu queria dizer que o prefeito Ademar não está dando as fardas das crianças aqui não, da escola do Natal. A farda? Camisa. Sim, sim. Nós vamos procurar, então, saber com o secretário de Educação o que está acontecendo, que nós já estamos em março e não chegou o fardamento aí na escola do Natal. Tá certo? As crianças tudo sem farda aqui, rapaz. Tem que tomar vergonha na cara, esse prefeito. Ok, então. Obrigada pela sua participação e tá mais uma pauta aqui para anotada já, para a gente poder conversar e pressionar e trazer soluções para Camaçari. Agora a gente vai dar uma paradinha, vai chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso entrevistado, que hoje é o secretário de Habitação, Bosco, que já está com a gente aqui no estúdio, tá? No segundo momentinho. Você espera um pouquinho que a gente volta já já. Faça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica!
SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Estamos de volta aqui no programa Simara Ellery. Lembrando a você que o número é 3040-2700. É só ligar e participar. E eu já estou com uma pessoa na linha aí aguardando. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Eliseu da Gleba. Pronto, Eliseu. Seja bem-vindo. Lá, eu quero parabenizar o seu programa que só cresce em audiência, viu, filho? Muito obrigada. Oi, lá, eu liguei para falar a respeito dessa senhora que acabou de falar, a dona Isis. Sim. Em seguida, esse cidadão que falou da criança que acabou de falecer, veio a falecer por falta de atendimento. Oi, lá, você estava comentando a respeito da mobilização que foi feita na porta da UPA. Quando você colocou que defende uma manifestação ordeira, eu até concordo, Eli. Mas nossa história, Eli, conta o seguinte: nenhuma conquista da sociedade brasileira Isso é verdade. foi adquirida com passividade. Outra coisa, 3 policiais que compareceram aí, que vem o batalhão todo. Até porque polícia também é trabalhador. E essa polícia que cumpre ordens, também não está satisfeita com o sistema de governo. É verdade. Com relação ao governo municipal, me chama a atenção, Ilá, me desculpe se eu estou me alongando, mas eu estou sendo muito rápido. Fica à vontade. Com relação ao que foi dito, veja só, Ilá, esse cidadão foi eleito com um slogan que dizia o seguinte: votem a Ademar para continuar. Ele não está arrumando casa coisa nenhuma, até porque, na linguagem dele, a casa já estava arrumada. É uma continuidade de governo, consequentemente não tem desculpa. E lá, esse cidadão que vai falar aí agora, não queria estar na pele dele, que me perdoe o Bosco, mas para defender o indefensável fica difícil. Eu lamento pelos secretários de governo, porque tem coragem, mostra a cara, vão aí. Eles devem estar pensando aí, maquiando na memória o que falar para defender este governo. E lá, eu aproveito a oportunidade para pedir à sociedade camaçariense o impeachment desse cidadão. Vamos ao Ministério Público, vamos à Câmara, pressionar essa Câmara de Vereadores inoperante, incompetente, que deixa que essa coisa aconteça, que não conhece os seus reais valores, o poder que tem a Câmara. É impossível. Nós estamos morrendo nos postos de saúde. E esse cidadão, até hoje, como se diz aí na linguagem popular, não diz para que ver, nem vai dizer. E se nós ficarmos aqui lá a comentar, ocupando as redes sociais, só falando, sentado em um sofá, não vamos a lugar nenhum. Vai ser assim os 4 anos de governo. Um bom dia, Jair. Muito obrigado. Ok, bom dia para você. Olha, eu queria, Eliseu, dizer que eu concordo com a parte das suas palavras, mas queria dizer só o seguinte: eu, como uma apresentadora, eu jamais posso promover algo que não seja pacífico. Eu não posso fazer apologia nem à violência, à tomada de avenidas públicas, não enquanto apresentadora de TV. Mas eu concordo com você que não existe na história modificação real, revolução, transformação que não tenha sido com essas rupturas que você fala e que o povo tem razão. Em momento algum eu tirei a razão do povo nesse sentido. O povo tem razão de querer sim e manifestar, porque diante de uma morte ou da ameaça, a iminência de uma morte, a gente, mais do que nunca, de uma dor pungente, como uma pessoa que esteja com problema de rim, dizem que parece uma sensação de que um trem passou pelo corpo da pessoa e está esmagando a pessoa por dentro. Como é que a gente vai se omitir em relação a isso? Então, eu realmente quero te dar os parabéns, porque as suas palavras foram palavras muito precisas, ok? Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Oi, Lai. Josué. Oi, Josué. Seja bem-vindo. Ok, Lai. Eu acho que esse governo, nós não tem mais palavras, nós não tem mais o que falar, né? Porque, na verdade, é uma continuidade, como o rapaz acabou de falar, concordo com ele quando fala de impeachment. Eu acho que a gente tem que procurar um novo caminho para a gente andar, porque esse caminho aí tá velho. Os que passaram
vem com os mesmos discursos de melhoria. E quando a gente vota lá e acontece chegar ao governo, faz isso aí. A Adhemar é para fazer muito mais. Está fazendo, sim. Quem foi que disse que a Adhemar não está fazendo? Está fazendo, sim, muito mais. A casa, quando o Caetano saiu, deixou arrumada. Mas só que Caetano falou muito mais, bens, fazer o bem à população. E a Adhemar entendeu, fazer muito mais, matar. Morreu no hospital geral, vamos fechar a UPA. Que eu nunca vi Camaçari passar, certo, Eli? Eu sou filho daqui dessa cidade. Eu nunca vi Camaçari passar, nem na época quando seu pai era prefeito, que não tinha esse recurso todo. Foi a época que o povo vivia melhor, porque não tinha esse monte de indústria que tem, trazendo poluição para Camaçari, certo? As voluntárias sociais realmente servia para servir o povo, e hoje o que tem aí serve para servir a meus senhores, né? A Adhemar disse que está correndo na frente, correndo atrás de que ele está na frente da gente. A gente botou ele aí, na realidade, para ele fazer muito mais melhoria e não o que está acontecendo, entende? Então eu acho o seguinte, você me pergunta qual outro caminho, José, está na hora da gente sentar, nós povo, reunir, fazer impeachment, tirar, e eu acho que o Ministério Público, junto com a Justiça, já se deve trabalhar uma nova maneira, acabar com a Câmara de Vereadores, acabar a Prefeitura, procurar as associações do bairro e dizer, o senhor vai receber seu salário aqui para cuidar do seu bairro. E cada bairro, o Ministério Público determinar um valor, entrar pela Justiça para trabalhar no bairro, questão de saúde, questão disso, questão daquilo. E eu acho que já está na hora da gente parar com isso, porque a gente vai botar outro, vai ser piores e piores e piores aí. Porque diz que a Adhemar é técnica. Até hoje a tecnologia dele não chegou para dizer nada. Desculpe aí, viu, Bosco? Mas o seu prefeito é o pior prefeito que tem, Bosco. Não adianta você, nem ninguém, ele usar a sua imagem, vir com o discurso demagogo, que ele perdeu para Helder, perdeu para todos os prefeitos do estado da Bahia. Não adianta dizer que a saúde, eu quero saber de Camaçari, no Brasil tá assim. Eu não quero saber do Brasil não, amigo. A gente tem polo industrial que pode colaborar com Camaçari, entende? Entrar com contrapartida nesses postos aí, o polo, e dar um jeito nesse negócio, mas ninguém procura nada lá, só quer ver seus bolsos, tá de boa aí em Miami, não sei aonde. Diz que ia cuidar da Camaçari como cuida da família dele. Triste da família camaçariense. Obrigado, Eli, pelo espaço mais uma vez. Que Deus abençoe você e sua família. Sou fã de carteirinha do programa que defende o povo. Onde estiver defendendo o povo, estarei aí, Eli. Como vocês, 88 FM, Mário Augusto, aí à noite também. Obrigado pelo espaço. Que Deus abençoe e proteja. Porque quando a gente defende o povo, vem muitos inimigos malignos, né? Porque tem até pastores aí junto, que eu queria saber o que é que esses pastores estão fazendo, que Camaçari está chorando, e eles defendendo o Deus de Baal, chamado o prefeito de Camaçari, Adhemar Delgado, o Deus de Baal, porque meu povo está morrendo. Desculpe. Ok, obrigado pela sua participação, pelo seu desabafo, né, das suas palavras aí em relação a essa situação, que é a situação da saúde hoje está pegando fogo. Quero até pedir desculpas aqui a Bosco, que a gente veio conversar sobre a habitação, mas a demanda pela questão da saúde está muito forte, em função da entrevista que foi dada mais cedo na Rádio Sucesso. E as pessoas estão o tempo todo demandando aqui, questionando e desabafando, né, em relação ao que sentem. Eu vou atender mais outra ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Lai. Boa tarde. Me chamo Rosiane. Pronto. Eu queria dar um recadinho para esse Bosco aí, esse mentiroso. Olha, você liga novamente para a gente, que a ligação se desfez, tá certo? Ligue novamente que a gente atende você aqui no ar, tá bom? Eu estou aguardando aqui. Bosco, seja bem-vindo. Vamos falar aqui sobre habitação. O que que você traz aí para a gente em relação às obras, né, que estão concluindo, a lista das pessoas que estão aí na questão da casa própria aí. Seja bem-vindo. Boa tarde, né? Boa tarde, população de Camaçari, meus amigos de Camaçari, né? É uma satisfação sempre estar aqui com vocês e poder ter essa oportunidade de trazer as notícias, né, da área de habitação e também dos outros projetos que estão em curso na Secretaria de Habitação. Acho que a notícia boa hoje, que estou trazendo vocês aqui, é que nós divulgamos lá, estamos divulgando hoje a lista das pessoas que foram selecionados para o Caminho do Mar 3. Nós estamos já divulgando lá na Secretaria, né, na Casa de Apoio da Minha Vida,
E na quinta-feira vamos fazer o sorteio dessas 500 famílias, completando as 1.500 unidades que vão ser entregues talvez no final desse mês. Então, marcado dia 14 agora, mas a rede de abastecimento de água não ficou pronta. Então, nós estamos agendando uma nova data, mas provavelmente até o final do mês estaremos entregando 1.500 unidades habitacionais para a população que precisa de habitação em Camaçari. E é uma notícia boa, no meio de tanta notícia que não é tão boa assim, mas uma notícia como essa de entregar 1.500 unidades habitacionais é realmente uma notícia boa, né? Sim. Mas assim, você está entregando já para a pessoa com a chave entrar e morar, ou está entregando, mas ainda, por exemplo, teve um caso que aconteceu que teve aquele impedimento em relação à Embasa, de ligar a água, de ver a questão que foi na Chácara Santo Antônio, já vai ser para morar? Justamente aí. Ou já a pessoa está selecionada para receber daqui a 30 dias? Não. Nós vamos fazer, na quinta-feira, o sorteio das unidades habitacionais. E aí vamos agendar para entregar, estava agendado para o dia 14 de março agora, mas não ficou pronto, não ficou concluída a rede de abastecimento de água, que a Embasa está fazendo. Então nós estamos já conversando com a Embasa hoje para agendar um novo dia, talvez até o final do mês, para já entregar realmente as unidades habitacionais, essas 1.500 unidades. Bom, Bosco, agora há pouco mesmo a Rosiane, ou foi Josiane, ligou, né? Ela ia começar um desabafo. Da mesma forma que a gente tem o desabafo de uma série de pessoas aí que estão descontentes porque estão na lista desde 2009 e ainda não receberam suas habitações, tem também casos de pessoas que estão já com a sua casa própria. Como é que você está vivendo, Bosco, esse momento de ter aí uma lista imensa para atender? Quer dizer, isso gera uma expectativa no ser humano, né? De ter o seu lugar de morar e etc. E, em compensação, outras pessoas que, de certa maneira, também já estão agradecidos e achando que estão num bom ambiente. Eu queria que você comentasse aqui. Olha, é o seguinte, nós temos realmente uma lista grande de pessoas inscritas, né? Mas não é por isso que a gente cruzou os braços, ao contrário, nós estamos trabalhando para poder atender essas famílias. No ano passado, você tem uma ideia, no início do ano, a gente não tinha ainda viabilidade para poder construir novos empreendimentos. Nós conseguimos isso aí junto com a Embasa, exatamente a questão do abastecimento de água que estava sendo crucial. Nós conseguimos com a Embasa que ela desse a viabilidade em cima dessa ampliação da oferta de água de Camaçari. Então, com essa oferta que está hoje sendo ampliada, já estão com obra no Morro da Manteiga, estão fazendo novos postos. Então, essa ampliação do sistema de abastecimento de água possibilitou que a gente, o ano passado, foi em setembro, a gente iniciasse mais 4.804 unidades habitacionais que estão em construção. Eu estive lá semana passada, olhando essas construções no Jardim Limoeiro, lá no bairro de Jacuípe. Tem muitas casas dessas que já estão sendo cobertas. Então, nós estamos com a obra em andamento daí acelerada. Nós acreditamos que até o final do ano estaremos já entregando algumas unidades como essa, dessas 4.804. Então, são mais 4.804 que estão sendo construídas, além dessas 1.500 que nós estamos entregando agora esse mês, além das 1.500 que vão ser entregas pelo Algarobas, talvez em agosto. Então, esse ano, nós estaremos entregando em torno de 3.000 unidades e preparando essas 4.800 para entregar no final do ano ou no início do ano que vem. Agora, Bosco, eu tenho uma curiosidade. No tempo de Humberto Heller, a gente tinha um mutirão da casa própria que era feito com verba do governo municipal. Por que hoje em dia, de uns anos para cá, a gente não consegue ver em Camaçari projetos habitacionais com verbas específicas do município? O que mudou, já que aumentou e melhorou também o próprio faturamento, né, a receita da prefeitura? O que mudou? Não é que mudou. Veja o seguinte, é porque a quantidade aumentou muito. Eu participei desses mutirões, né, mutirão lá da Vila Goiânia, né, que participei de 150 casas. Eu participei da construção do Recanto das Aves, do POC 3, né, e várias outras unidades, mas era 100 no POC 3, era 150 aqui. Nós fizemos aquele mutirão lá em Catu de Abrantes, em Areias, vários desses. Só que hoje nós temos inscrito 22 mil pessoas, 22 mil famílias inscritas. Então, há uma solução doméstica, uma solução do município, ela vai ser insuficiente. O que a prefeitura está fazendo? Ela está entrando com a contrapartida. O grande recurso hoje, o grande recurso dos impostos, eles vão para o governo federal, lógico. Né? Então, nós temos que ter capacidade, ter eficiência administrativa para captar esse recurso. É o que nós estamos fazendo. Estamos indo ao Ministério, já atingimos nossa cota. A cota do município já foi atingida. Nós estamos tentando mais.
Estamos lá com um projeto para Parafuso, né, que está no Ministério já com mais 1.500 unidades, 1.300 unidades. Estamos com um projeto para Monte Gordo, com mais 1.400 unidades, que também está também no Ministério, para a gente ampliar a nossa capacidade de oferta. O município entra com a contrapartida, ele entra com a questão da iluminação, do acesso, da pavimentação do acesso, ela entra com a parte de equipamentos comunitários, né? Então tem a contrapartida municipal. Acham que essa parceria, ela, quando vem, ela é mais impactante, porque aí ela, em vez de ser 100 casas, 500 casas, ela vem com um volume de casas maior, seria por isso, exatamente, né? O que eu te falei agora, que nós estamos esse ano, vamos estar entregando 3.000 unidades, estamos em construção de 4.804 unidades, está em construção. Então são quase 8.000 unidades que estão sendo construídas esse ano. E não teria condição, Bosco, de fazer um programa paralelo ao programa do governo federal? Por exemplo, se vocês fossem de um partido oposto, vamos supor, do PT, não seria marcante para um chefe do governo, um prefeito, por exemplo, vamos supor que o prefeito fosse do DEM ou do PSDB, né, que são rivais aí, agora enquanto concorrência aí do governo federal, agora para a presidência da República. O que o prefeito do PSDB poderia estar fazendo? Acatando parte desses convênios com o governo federal e promovendo em paralelo para levantar o nome dele, do partido dele no local. Mutirão de 200 casas, que uma casa ficava pronta em um dia, começava de manhã, botava os blocos e tal. Não dava para tentar fazer esse marco até para alavancar o nome do próprio Ademar? Eu acho que, veja o seguinte, a coisa está mais ou menos aí, mas se você pegar a obra do Rio Camaçari, nós estamos fazendo demanda espontânea. O Rio Camaçari está atendendo, sabe quantas famílias? Em torno de 3.000 famílias que moravam em área de risco e estão sendo retiradas de risco e sendo reassentadas. Na obra do Rio Camaçari, a prefeitura entra com a contrapartida. Essa contrapartida hoje está em torno de 84 milhões de reais. É um dinheiro grande, não é pouco, é muito dinheiro. Então, a prefeitura, nesses projetos como um todo, tanto no Mercado Minha Vida, demanda espontânea, como no Rio Camaçari, ela está entrando com a contrapartida dela. Ela está entrando pesada. É uma partida que não é fácil a prefeitura conseguir acompanhar essa velocidade de obra, essa quantidade de obra, com esse recurso tão grande para poder alavancar esse recurso e atender essas obras, né? Então, nós estamos fazendo nossa parte, né? Com certeza, e estamos com essa quantidade de unidades em construção e essas que estão lá no Ministério sendo negociadas para a gente construir também esse ano. Eu tenho quase certeza, nós temos assim, uma esperança muito grande de que nós vamos conseguir a aprovação do Ministério para esses dois empreendimentos, para o Parafuso e Monte Gordo. Bom, eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Jaqueline. Alô? Pronto? Alô? Oi, quem fala? Eu não gostaria de identificar meu nome. Certo, pode falar. Eu gostaria de falar com o Bosco porque eu fiquei na reserva do Minha Casa Minha Vida. Eu sou de 2009, fiquei na reserva do Canário, que disseram, veio a lista, dizendo que, aí o rapaz disse que eu fui aprovada, só que não é assim, porque manda 1.000 não sei quantos apartamentos, só que só tinha 88 para entregar. Aí disse que eu fiquei na reserva, aí conversei com o pastor disse que eu ia para o próximo empreendimento, mas ia como prioridade, assim, priorizando como os primeiros. Assim, dizendo ele, ele mandou falar com o Centro Social, falei com o Centro Social, marquei a entrevista, entreguei todos os documentos, já vieram aqui na minha casa, fizeram a visita. Aí eu queria saber o que vai acontecer a partir de agora. Disse que eu ia para o Algarrobas. Ok. Obrigada pela sua participação, tá ok? Pronto, Bosco. Não, exatamente. A gente sempre manda, está na lei. Ela vai, então, para prioridade agora na próxima lista? Vai, com certeza. Sempre nós mandamos, agora nós estamos fazendo esse sorteio essa semana de 500 unidades. Só que não foram só 500 nomes, foram 500 nomes mais 30%. E foram mais 150 nomes. Então, desses 150 nomes, nós tivemos em torno de 70 pessoas, 80, que foram reprovados por renda. Então, foram chamados reservas. E nós ficaram, então, em torno de 70 a 80. Né? Então, esses 70 a 80 já vão ser encaminhados para o próximo empreendimento. No caso dela, ela já está sendo selecionada para o Algarobas, que a previsão nossa vai entregar agora a partir de agosto desse ano. Ok, vamos atender outra ligação. Alô, quem fala? Ilmara. Pronto, seja bem-vinda. Eu queria perguntar hoje, porque eu estou esperando o projeto dele do Rio desde junho de 2013. Desde? Já que a gente tinha recebido. Eu não ouvi. Desde quando? Desde 2013, mês de junho. Junho de 2013. Aham. Aí ficou enrolando a gente. Quando eu fui tirar perguntar a ele, fazer uma pergunta, ele virou as costas
e não me respondeu nada. É do e Rio? Até hoje estão enrolando a gente. Você é do Rio, é? É, Beira do Rio. Beira do Rio, ok. Obrigado pela sua participação. Bosco, Beira do Rio, ela aguarda desde junho de 2013. Exatamente, ela aguarda e temos aí 500 famílias aguardando também de junho. Nós não entregamos ainda, é o residencial Praia de Mutar, que fica do lado do Lucaia. Por que não foi entregue ainda? Porque houve o vandalismo, né? Nós tivemos aí no final do ano passado, o vandalismo, que quebraram em torno de 20 prédios. O pessoal quebrou porta, roubou bomba d'água, quebrou vidro, levaram vaso sanitário. Nós estamos reformando, a Caixa Econômica autorizou a reforma, estamos reformando os 20 prédios e, ao mesmo tempo, estamos colocando já um piso cerâmico, aquele piso que foi prometido para as unidades que não tivesse, né? Que o presidente Dilma prometeu. Então, já estamos com 5 prédios prontos. Estamos fazendo agora mais 5. E quando nós tivermos, já são 25 prédios. Agora, Bosco, eu tenho também uma dúvida. A previsão de entrega é quando? Que você falou agora? Nós são 25 prédios, né? A gente não pode entregar assim 5, porque sabe o que aconteceu com o Santo Antônio? Nós fomos entregando aos poucos e tinha 3 prédios sem entregar. O pessoal invadiu e quebrou os 3 prédios todos, né? Então a gente não quer correr esse risco lá. Mas você não sabe a data, né? Você não está sabendo a data, mas é previsão para que porque ela está aguardando desde junho. Enquanto isso, ela está recebendo algum vale aluguel, alguma coisa assim, Como está a situação dela hoje? Se ela teria que receber e não recebeu... Não, o pessoal que está na beira do rio, ele só tem que sair lá na hora que a obra chegar e na hora que ela for atendida de uma maneira. Ou então, o local dela está parado, a obra. Então, a obra para até a pessoa ser... Como é que está funcionando isso? Não, no caso nós estamos hoje com obra no trecho 10 e 11. Para você ter uma ideia, no trecho 10 e 11, as pessoas que tinham que ser reassentadas para o mercado médio já foram. 10 e 11 e outros trechos, né? Já foram reassentados. Tem lá algumas casas que é indenização, que não se enquadraram nos critérios do Minha Casa Minha Vida, reassentamento. Então, esse aí, mais no trecho 8, trecho 9, que aqui no centro da ciclovia, tem essas 500 famílias que ainda vão para Mutar. Então, a gente está aguardando, não sei se é o caso dela, né? Aguardando que se conclua lá para se mudar, para depois a obra entrar. A obra só passa só entra depois. Olha, eu vou atender uma ligação, Bosco, mas eu queria também dizer o seguinte, que eu acho que eu já comentei isso aqui no ar. Eu tenho uma arquiteta, amiga, pessoal, que trabalha na Odebrecht, e no projeto dela, no Rio de Janeiro, quando houve o vandalismo, quem teve que arcar foi a Odebrecht, não foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que arcou. Aí depois você me explica por que a Prefeitura que teve que arcar com o vandalismo e não a própria construtora. Não. Então, quem arcou com o vandalismo? Quem arcou foi o governo federal. Foi o governo federal, né? Pois no caso do Rio de Janeiro, quem arcou foi a própria Odebrecht. Porque não houve culpa da empresa. Ela tinha vigilância, só que chegaram 50, 60 pessoas armadas e o vigilante não tinha como enfrentar essas 50 pessoas, né? Eles entraram, paralisaram lá o vigilante e entraram e fizeram o vandalismo, né? Então não houve culpa da empresa. Isso aí foi reconhecido pelo Ministério das Cidades, que reconheceu essa situação e conseguiu um recurso para poder fazer o conserto, entendeu? Então, tudo bem. Vamos lá, alô, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Rosiane. Pronto. Eu queria perguntar a Bosco, porque eu me inscrevi em 2009, eu quero dizer, o meu protocolo em 2009, e eu não tive direito nenhum, meu nome não está em lista, quando chega lá para falar com ele nunca atende ninguém. Eu queria saber por que essa coisa com o povo, tem gente que chega de fora hoje e já tem uma casa para morar, e eu que moro em Camaçari, nascido em Camaçari, e não tenho esse direito, eu quero saber por que isso. Você está na lista desde que ano? 2009, meu protocolo é de 2009. Certo, ok. E essa coisa toda, eu não entendo isso. Sempre quando eu vou lá de manhã cedo, ficar lá na Secretaria de Habitação, na falar com o Bosco, aquela negligência lá quando o povo não atende o povo direito, aí não dá uma situação, não dá uma resposta, aí pergunta as pessoas que trabalham lá junto, não dá uma resposta pra gente, fica nessa coisa. É uma falta de respeito com a população, porque se a gente se inscreveu tudo direitinho, dormiu em fila para se inscrever, passou humilhação, quando isso aí para 2009, a gente não tem direito, e gente que se inscreveu em 2012 já tem direito, passa na minha cara, assim, aí eu consegui e você não conseguiu, como é que foi o negócio desse? Eu fico envergonhada com isso. Família que chegou hoje de São Paulo, que nem bota em Camaçari, já tem casa própria lá, e eu, nascido e criado em Camaçari, não tenho esse direito. Isso é uma vergonha para a população de Camaçari. Eu não falo só por mim, mas com todas as pessoas que têm o mesmo direito.
Ok, obrigada pela sua participação. Bosco, a palavra está com você. O nome dela Josiane. Josiane, veja o seguinte, a gente está procurando evitar o máximo possível que as pessoas precisem conversar comigo ou conversar com quem que seja. As coisas têm que ser automáticas, né? Então, todo mundo, em 2009, vai lá na secretaria, na casa de apoio que tem em frente àquela casinha verde, agenda a entrevista com a assistente social. Quem faz seleção para o Mercado da Vida tem que ser assistente social, está na lei. Então, ela que tem que fazer uma agenda, a assistente social vai atender essa família, né? Depois, outra assistente, se ela atender no mínimo 3 critérios, são 6 critérios, se ela atender no mínimo 3 critérios, outra assistente social vai fazer a visita domiciliar, vai verificar se aquelas informações são fidedignas ou não são, se ela realmente não tem casa, se ela é 2009. Então, automaticamente, se ela preencher esses requisitos, se a visita domiciliar comprovar que ela está falando a verdade direitinho, tudo comprovado ali, que ela realmente não tem casa, ela vai ser chamada, normalmente, se ela já fez dossiê, aproveita o dossiê dela. Se o dossiê dela já tem mais de 6 meses, ela vai ser chamada para atualizar o dossiê. E, então, esse dossiê já vai ser encaminhado para a Caixa Econômica, já para o empreendimento, nós estamos hoje selecionando, que é o Algarobas. Quando terminar de fazer o Algarobas, eles vão começar a fazer o Alfa 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, Andorinhas, Pardais, Cardeais, Caminho do Rio, 1, 2, 3 e 4. Nós vamos, esse ano, fazer a seleção. Até o final do ano, a nossa meta é que todo mundo esteja sabendo, eu estou 2009 e eu vou para o Caminho do Rio 3. Até para se planejar, para se planejar. Na hora que ficar pronto, a pessoa já sabe que vai. Então, é só uma questão de paciência. Você não precisa me procurar, porque é muita gente lá, às vezes a gente não consegue atender as pessoas, todo mundo, né? Mas automaticamente... 22 mil pessoas, né? Aguardando. São 22 mil pessoas. Então você pode ir na secretaria, procura lá, se você já fez a entrevista, aguarde a visita. Se já fez a visita, você pode aguardar agora uma chamada da secretaria para atualizar seu dossiê e já para mandar para a Caixa, para você depois já verificar. Você vai para o Algarobas e chamar vocês para fazer o sorteio. Bom, eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Sou moradora aqui do São Vicente. Sim. Eu queria informação sobre a respeito do dinheiro do piso e que dia vai ser a vistoria aqui. Ok, obrigada pela sua participação. Ela é de São Vicente, quer informação sobre o piso, né? E quando é que vai sair? Pronto, palavra com Bosco. Veja o seguinte, a informação que eu tenho da Caixa é que a presidente Dilma pediu para colocar piso cerâmico naquelas unidades que não tivessem piso, né? Então, nós estamos já colocando piso lá no Mutar, né? Estamos já colocando piso para já entregar com piso. No caso de São Vicente, já tem famílias morando. A informação que eu tenho da Caixa é que aquelas famílias que não colocaram o piso ainda vão receber o piso. Agora, não tem essa informação de que as pessoas que já têm piso vão ser indenizadas. Eu não tenho essa informação. Perguntei à Caixa, a Caixa também não sabe disso. Não sei de onde partiu essa informação. Mas a informação que eu tenho hoje é que aquelas famílias que ainda não têm piso vão receber seu piso. Ok. Outra ligação. Alô, quem fala? Edinaldo. Pronto, Edinaldo. Quer falar com o Bosco? Pode falar. Eu me inscrevi em 2009 também, certo? Eu já assinei 3 dossiês e até agora não vi resultado nenhum. Por que é o problema dessa burocracia? Que eu não entendo. Não entendo porque a gente assina o dossiê, faz entrevista e fica aguardando. Quer dizer, nem voltar para casa da CETEL, meu nome está lá, mas até agora não saiu na relação. Eu quero saber por que motivo. Ok. Então, obrigado pela sua participação, Edinaldo. Ele, Bosco, não sei se ouviu direito, conseguiu ouvir? Ele de 2009, não é isso? E com 3 dossiês... Para a CETEL, né? Isso. Edinaldo, saiu uma relação hoje lá, dos últimos 500 do Caminho do Mar. Já saiu 1.000, saiu mais 500 hoje. Você pode dar uma olhada lá para verificar se seu nome foi contemplado. Se não foi contemplado, a questão de dossiês, nós temos 10 mil pessoas em 2009. Entregamos até hoje só o quê? Canários Sabiás, que foi 878. Entregamos muito pouco em relação a... Então, estamos entregando já 1.500, estamos agendando esses 1.488, que é Algarobas, e agendando mais essas 4.804, que já para também tudo 2009. 2012 entra de que maneira? Aquelas pessoas que têm que têm doença crônica ou portadores necessários especiais, então são pessoas de prioridade, pessoas de risco social. Então essas pessoas podem, independente do ano de inscrição, ela pode ser contemplada agora. Porque é o seguinte, ano de inscrição não é critério de seleção, né? Critério de seleção é você não ter casa, você ter renda abaixo de 1.600, você morar de aluguel, botar de favor. 1.600 a renda, né? A renda é 1.600. Somando o casal, né? Isso é a renda familiar. Familiar. Bosco, tem uma pergunta que foi feita aqui que a pessoa não quis entrar na linha e o Almir trouxe, que é um boato que circula por toda a mídia de que teve a Polícia Federal para poder analisar questões aí
da habitação de Camaçari. O que de fato aconteceu em relação a isso? Não, é o seguinte, o órgão que cuida da Minha Casa Minha Vida é um órgão federal, que é a Caixa Econômica Federal. Logicamente que toda a investigação, se tem um fato para ser investigado, ela convoca a Polícia Federal. Então tinha lá alguns casos, por exemplo, no Sabiás, de uma pessoa que ganhou, já tinha ganho uma casa no Verde Horizonte e recebeu uma casa também lá no Sabiás. Então ela está com 2 casas, a Caixa Econômica detectou e está pedindo uma de volta, você entrega uma ou outra, né? Se a pessoa não quiser entregar, lógico que vai chamar a Polícia Federal. E também essas casas não podem ser vendidas, né? Então está lá escrito que as casas não podem ser vendidas. Quem é que investiga? A Polícia Federal. Então, se a pessoa vendeu uma casa, que é do demanda espontânea, estou falando no Rio Camaçari, não. Estou falando de demanda espontânea. Então, se ela vendeu uma casa com aquela ali, é porque ela não precisava. Então, ela pegou uma casa, ela não precisava, nada mais justo que recuperar essa casa e passar para uma pessoa que precisa. E quem faz isso é a Polícia Federal. Pronto. Bosco, eu queria mais uma vez agradecer sua presença e pedir suas considerações finais. Eu queria só pedir às pessoas que tivessem confiança, tivessem paciência. Na verdade, nós estamos construindo essas casas, nós temos como meta atender todo mundo, nossa meta é essa. É lógico que talvez a gente não consiga ter muitos percalços, muita dificuldade, mas nós temos essa meta, nós estamos trabalhando para isso, né? E as pessoas terem confiança na gente, estamos construindo, tem que ser parede sobre parede, bloco sobre bloco, não tem jeito, a gente tem que construir. A construção demora, mas nós estamos fazendo. É importante uma hora dessa levar você lá, para você ver como é que estão as obras lá, por exemplo, do Jardim Limoeiro. Nós estamos lá e com casas já cobertas. Desses 9 empreendimentos começamos em setembro. Já tem muitas casas cobertas, outras em construção, outras fazendo terraplanagem. E nós temos certeza de que daqui até o final do ano, início do ano que vem, estaremos atendendo essas famílias. Pedir a elas que tenham um pouquinho de paciência, um pouco mais de paciência, tiveram muita paciência, mas tenham um pouquinho mais e confiem na gente, nós estamos trabalhando para isso. Bom, estamos chegando aqui ao final do programa e para você que nos acompanha até as 14 horas na 88.3, você continua com o nosso bate-papo. E amanhã a gente se encontra aqui novamente no programa Simara Ellery, sempre com uma pessoa importante do seu interesse, conversando aqui com a gente, tá bom? Até lá!